Bom, vamos então para a matéria da semana, falar um pouquinho da liberação ou não, né? Um assunto polêmico de bebida alcoólica nos estádios. A locução hoje é de Isaac Toledo. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Desde 2013, o Estatuto do Torcedor já vetava o porte de bebidas e substâncias proibidas nos estádios. Mas foi em 2008 que, com uma resolução, a CBF proibiu a venda de bebidas em competições oficiais. O advogado Lino Henriques conta o procedimento para que a resolução vire lei. Um deputado poderia propor a lei, essa lei virar um projeto de lei, ser votada na Câmara dos Deputados, depois passar pela Câmara dos Senadores e o presidente da República teria que sancionar a lei para passar a valer em todo o território nacional. Mesmo possuindo brechas, a proibição da CBF foi respeitada até o ano passado. Na Copa do Mundo de 2014, foi liberada a cerveja nas arenas durante os jogos. Isso fez com que a discussão fosse reaberta e surgisse um movimento para que a liberação fosse mantida. A Bahia foi o primeiro estado a permitir o consumo e venda de cervejas em estádios. A liberação no estado baiano está em vigor desde fevereiro de 2014. Em setembro do ano passado, foi a vez de Minas Gerais permitir a cerveja em suas arenas. Outros estados como Rio Grande do Norte e Espírito Santo também já aderiram à liberação. Em Goiânia, no Serra Dourada, uma decisão judicial autoriza a venda. A bola da vez é o Rio de Janeiro, que sancionou a lei que permite a venda e o consumo de cerveja nos estádios cariocas. A liberação foi sancionada no dia 19 de outubro e ainda divide opiniões. Um dos medos é que os torcedores fiquem mais violentos sob o efeito de bebidas alcoólicas e que isso aumente a briga nos jogos. O major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Silvio Luiz, fala das medidas que vêm sendo tomadas depois da aprovação da lei. Que a gente vem solicitando que os clubes e os estádios reforcem as seguranças, são os responsáveis aí pela segurança também do evento, que dê um reforço na segurança privada, principalmente nas imediações dos bares, nas arquibancadas, porque o que a gente veio observando até o presente momento não são confusões. A cerveja ela acaba não causando confusões generalizadas, ela causa pequenos conflitos, torcedores que se desentendem, seja na arquibancada, um está apoiando o time, o outro vaiou. Numa situação normal seria tolerado, mas como tem o advento aí da cerveja, ele está alcoolizado, ele acaba não tolerando, mas na maioria das vezes eles mesmos decidem que não querem nem ir à delegacia, acaba resolvendo ali no local e retornam para assistir o jogo. Mesmo não acontecendo o aumento da violência, o major comenta que estão preparados caso grandes conflitos aconteçam. No caso de uma situação mais grave, mais complicada, a gente vai proceder. Aqui no Rio de Janeiro nós temos aí toda a estrutura do juizado do torcedor, com delegacia, Ministério Público, Defensoria, então ali mesmo já é resolvido a ocorrência. No caso de ocorrer crimes nesses locais por efeito do álcool, o advogado Lino Henriques explica como se dá a punição do indivíduo. Bebida não diminui nem aumenta a pena de ninguém. Se a pessoa está alcoolizada, que ela não pode cometer o crime. Por exemplo, o cidadão que for ao jogo beber, por conta que ele bebeu, ele xingar ofensas racistas um jogador de futebol, ele vai estar cometendo o mesmo delito, ele vai ser penado do mesmo jeito, podendo ser preso até em flagrante por conta, né? Então isso não vai diminuir a responsabilidade dele perante os atos dele. Outra preocupação são os torcedores que bebem e dirigem após as partidas. O major da PM do Rio explica quem é o responsável pelo cumprimento da lei seca. Não é a Polícia Militar que promove a Operação Lei Seca. A gente não tem os equipamentos de aferição. Então, até o momento ainda não houve essa demanda aí, ainda não houve um direcionamento da lei seca para os eventos aí após os jogos de futebol. Não sei se vai acontecer, pode ser que sim, que a gente até percebe que muita gente acaba bebendo e pegando o carro nos estacionamentos e saindo realmente alcoolizado. Então a gente está até estudando aqui, solicitar que seja realizada a lei seca após os jogos. Mesmo com vários olhares otimistas com a liberação, muitos ainda estão preocupados com o comportamento dos torcedores. Diversos especialistas da área de saúde mental acreditam que liberar a cerveja seja um retrocesso. O professor de psicologia Fábio Leiser, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, comenta um pouco sobre o efeito da bebida nas pessoas. O álcool ele tem um efeito que é bifásico. Primeiro ele tem um efeito estimulante, desinibidor, e numa segunda fase ele tem um efeito mais depressor. Nessa fase estimulante, num ambiente descontraído, de conversa, você vai falar coisas que normalmente você não falaria, você vai
achar tudo mais divertido, vai se empolgar na conversa e coisas desse tipo. Num contexto de partida de futebol, ele também vai ter um efeito desinibidor. Então você também vai falar coisas que normalmente você não falaria. Só que essas coisas são mais agressivas nesse ambiente. A situação leva a pessoa a falar coisas diferentes, a fazer coisas diferentes. Naturalmente, as pessoas já se exaltam em estádios, por ser um ambiente de euforia, emoção e tensão. A bebida alcoólica pode potencializar tais emoções e muitas vezes inibir a autocensura do torcedor. O professor Fábio Leiser fala mais sobre o assunto. Por que a gente não sai brigando com todo mundo? Né? Porque a gente tem mecanismos de controle disso. Então, eu não saio xingando todo mundo porque eu vou ser punido por isso, porque eventualmente a pessoa vai me processar, porque eu posso ser preso por agredir alguém. Esses controles externos, eles perdem eficiência quando você está sob o efeito do álcool. Então, eu sei que eventualmente eu sou punido, eu continuo sabendo, né? Porque consciência é isso, é a gente conseguir falar sobre. Mas o mecanismo comportamental de controle da agressão, ele é menos eficiente sob o efeito do álcool. Então ele acaba fazendo coisas que normalmente ele decidiria não fazer. É a mesma coisa numa situação de violência. A pessoa sabe que está batendo? Sabe que está brigando? Sabe que está xingando? Sabe. Mas esse freio social ele tem a sua eficiência diminuída. O próximo lugar que está perto de liberar a venda e consumo de cerveja é a cidade de São Paulo. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 7 de outubro. Para entrar em vigor, só precisa ser sancionada pelo prefeito da cidade. Muito bem, depois da locução do Isaac Toledo, vamos aos agradecimentos. Agradecendo o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Silvio Luiz, ao professor de Psicologia da Unesp aqui de Bauru, o Fábio Leiser, e ao advogado Lino Henrique. Bom, e conosco agora, o Isaac continua, né? Mas também a Jéssica Dourado para falar a respeito dessa matéria, desse assunto. Começamos com o Isaac. É claro que é um assunto muito polêmico, né, Isaac? Porque alguns estados já liberam, né, novamente, consumo de bebidas alcoólicas em seus estádios. Outros estados ainda não, que é o exemplo de São Paulo. Mas você que participou diretamente aí da produção desse conteúdo, quais as suas impressões a respeito desse tema? Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço a todos aqui na mesa. Então, a gente pôde perceber durante as pesquisas que o que acontecia, na verdade, é que existiam leis estaduais que proibiam. Então, a CBF fez essa resolução só para falar que fez. Ela não tinha poder nenhum de proibir a venda e o consumo de bebidas. E em alguns estados, como a gente falou na matéria, já estão sendo liberados, existem outros em processo mas na maioria, principalmente na região norte, continua proibida a venda e o consumo. Daí, no mês passado, o estado de São Paulo publicou um infográfico, né, do Mestrado Universo do Rio de Janeiro, mostrando que houve queda da violência nos estádios após a proibição. E colocou aqui os 3 principais estados, né? Pernambuco com 63%, São Paulo com 57%, eu até fiquei impressionado com esse índice, porque a gente viu essa semana 2 torcedores do Palmeiras agredindo um do Santos, assim, do nada. Claro que não foi no ambiente de jogo, mas a violência entre as torcidas ainda continua grande. E em Minas Gerais caiu 45%. E é uma lei que, apesar de gerar controvérsia, ela está sendo bem regulada. A gente percebe que em alguns estados a liberação acontece 1 hora, 1h30 antes do jogo, né? Venda de bebida nas imediações. Depois ela termina 1 hora, meia hora antes do final da partida, para que o torcedor não fique nas dependências do estádio querendo tomar mais e mais cerveja. E outro dado bem interessante aqui foi de um ranking divulgado no ano passado, que eu peguei aqui, que tinha relação com a matéria, mostrando os 50 países em que mais se consome bebida alcoólica. E eu fiquei impressionado que o primeiro colocado é a República Tcheca, 148,6 litros por pessoa. Número impressionante. Considerável. A Áustria vem em segundo com 107, a Alemanha em terceiro com 106 litros por pessoa, seguido de Estônia com 102 e a Polônia com 98,5. O Brasil é o 24º colocado com 68,3 litros por pessoa. Ou seja, ainda não estamos entre os tops que mais consomem bebida alcoólica. Até porque vários estados ainda, né,
A gente ainda observa essa proibição, mas eu acredito que é uma questão de tempo, né? Pelo que está se desenhando aí, já liberaram novamente no Rio de Janeiro. Agora, para o estado de São Paulo especificamente, deve ser uma questão de tempo aí até ser liberado novamente. Na matéria a gente fala que a cidade de São Paulo já está no processo. Eu acredito que até o ano que vem eles já consigam, sei lá, até o começo do ano que vem já consigam essa liberação também. Gostaria de ouvir a opinião de vocês também, dos nossos professores, doutores a respeito desse assunto, Zeca Marques, Carlo Napolitano e, evidentemente, que a Jéssica também, o próprio Isaac, podem debater com os nossos professores. Começando por você, Zeca. Começando por você, o que você acha desse tema? Tem que liberar logo para o estado de São Paulo também? Bom, uma visão, obviamente, um pouco mais liberal, diria que não é preciso restringir nada. O consumo tem que ser livre em qualquer esfera social, quer dizer, proibir por quê? Agora, a gente sabe que essa liberação dependeria de um uso consciente, de um consumo consciente por parte das pessoas. E no ambiente do futebol, especialmente no tipo de plateia que assiste jogos no Brasil, a gente sabe que o comportamento da plateia está longe de ser um comportamento consciente, independentemente do uso do álcool ou não. Né? A gente sabe que o público brasileiro, o público latino-americano, sul-americano especialmente, vai para o estádio para torcer pelo seu time incondicionalmente. Ao passo que na Europa, até por força da nova configuração dos estádios, existe um público muito mais que compõe uma plateia do que uma torcida. Né? Muitas vezes o público europeu vai para assistir o jogo, se o time vence ou perde, com circunstância do jogo, mas eles vão para assistir um espetáculo. Né? Então, essa noção é interessante. Plateia, espetáculo, e aqui a gente chama de torcida. A gente não chama de plateia e de espectadores. Agora, para o seguinte, muitos estádios brasileiros já são circundados, né, nos seus arredores por bares e por venda de ambulantes. Venda de bebida destilada, bares que vendem cerveja. Muitas vezes o torcedor bebe antes de chegar ao estádio, de ingressar no estádio. E a Polícia Militar sempre procura ter o cuidado de impedir o acesso ao estádio de pessoas com sinais visíveis de alcoolismo. Né? Agora, eu acho que a gente fica num dilema, porque a sociedade brasileira me parece pouco madura para assumir essa responsabilidade de fazer um consumo consciente. Eu queria citar aqui um estudo que eu consegui acompanhar quando eu estava em Portugal, que é do Rui Pereira. O Rui Pereira defendeu uma dissertação de mestrado na Universidade de Lisboa, no chamado ISCTE, que é um dos institutos mais conhecidos em Portugal nas ciências sociais. E esse mestrado no ISCTE era a experiência que o Rui Pereira tem, porque ele é o chefe de segurança do Estádio da Luz, o Estádio do Benfica. E ele tinha tido a experiência, inclusive, de organizar a segurança para a final da Champions, no ano passado, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Um jogo extremamente problemático, porque reunia dois países, dois clubes, não só do mesmo país, mas da mesma cidade. Uma rivalidade. Os dois madrilenhos. Então ele defendeu esse mestrado antes do jogo da Champions, mas o que ele defendia basicamente na sua dissertação, que os estádios europeus, especialmente nos jogos continentais, nos jogos de Liga Europa ou Champions League, deveria haver não só a liberação de venda dentro do estádio, mas também que nos assentos destinados a torcidas organizadas, lá eles chamam de claques, deveria haver um espaço sem assentos, um espaço em que os estádios modernos permitem que o assento seja retrátil. Então com uma chave você fecha o assento e a plateia, a torcida pode acompanhar o jogo em pé, que na verdade é o que organizadas gostam de fazer. No Brasil e fora do Brasil, qualquer organizada assiste aos jogos em pé, eles não sentam. A torcida do Liverpool estava fazendo uma reivindicação para ter de volta esse espaço para ficar em pé. A muralha amarela, né, a torcida do Borussia Dortmund ali fica em pé atrás do gol. Faz isso. E aqui no Brasil, o estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio, a Arena do Corinthians, retiraram os assentos nos espaços destinados às organizadas. Então, ele defendia isso, e eu lembro que a defesa dele foi muito contestada pela banca, porque a banca fazia uma leitura muito conservadora. A banca associava liberação de álcool e a dispensa do assento para permitir que a torcida fique em pé, isso geraria mais violência. Ele defendia o contrário pela experiência de seu chefe de segurança do Estado da Luz, de lidar com as claques adversárias que vinham de outros países, que vinham do próprio país, Portugal. Né? Eu acho interessante o argumento. O torcedor, quando quer beber, ele já vai beber fora do estádio. Ele já vai chegar... Agora, diga, Carlão. Não, eu concordo com o que o Zeca colocou e falou. Eu acho que é mais uma hipocrisia nossa, Zeca. E a gente sabe, quando vai assistir jogos, que as pessoas bebem no entorno do estádio e as pessoas que querem entram embriagadas no estádio. Né? Me recorda que
o jogo do acesso do Noroeste, né? 10 horas da manhã eu estava com um colega e ele passou do lado de um vendedor ambulante e ele pegou uma latinha, né? Perguntou, queres? Eu falei, não, muito cedo, né? Tinha acabado de tomar um café da manhã. Ele foi tomando até entrar no estádio, o policial falou, o senhor não pode entrar com a bebida, né? Mas a bebida já estava dentro dele, se fosse o caso, né? Então acho que é muito mais um argumento hipócrita. E também não sei, Isaac, nesses dados estatísticos que você colocou, se dá para fazer uma correlação direta entre diminuição da violência e proibição de bebida justamente por isso, né? Quem já foi assistir o jogo do Palmeiras ou vê o jogo do Palmeiras na televisão, sabe que a mancha verde entra quando o juiz apita o jogo, porque os caras ficam bebendo no entorno do Allianz Parque. Então eu acho que é um argumento meio hipócrita. Eu tive a oportunidade, a convite do Carlos Napolitano, de conhecer a Arena Parque. A Arena Parque é uma provocação. Ananias Parque. A Arena Parque, ela tem uma venda a 10 metros do portão da entrada de bebida alcoólica por ambulantes. Sim, não foi isso, Carlos? Foi, exatamente. Posso confidenciar que você, inclusive, consumiu uma latinha de cerveja? Sim, estávamos lá. Na porta, 10 metros do portão de entrada de acesso da catraca. Agora, eu acompanhei 2 jogos na Copa do Mundo em que havia permissão de venda dentro do estádio de bebida alcoólica. E a experiência, para mim, foi muito negativa. Porque, ao longo do jogo, as pessoas iam consumindo cada vez mais álcool e o segundo tempo das partidas era um horror. Era um horror porque as pessoas estavam, como o nosso convidado disse, com aquele estado de alteração eufórica que, em determinado momento, passa a ser um estado de depressivo, estado depressivo. Então, ainda mais se o time perde, né? Exatamente. Eu assisti 2 jogos. Um foi Uruguai e Inglaterra na Arena Corinthians, com 2 países que têm torcedores bastante eufóricos, né, por natureza, os ingleses e os uruguaios. E depois assisti Portugal e Gana em Brasília. E eu estava no setor destinado ao público de Portugal e eu vi lá portugueses que estavam trêbados, de tanto que beberam no intervalo durante o primeiro tempo. E vocês devem lembrar que na Copa havia a coleção dos copinhos que eram entregues na venda de bebidas. O copo era personalizado, era customizado, tinha o emblema do jogo e os 2 adversários com as suas respectivas bandeirinhas. As pessoas faziam coleção. E eu cheguei a ver gente portando 10, 12 copos empilhados como uma espécie de troféu. Ele consumiu 10 latinhas de cerveja. Então, 12... Zeca, mas aí outro ponto que você colocou, acho que também tem uma relação, né? A questão do torcedor e do espectador. E acho que essa relação tem a ver com as novas arenas, né? O público que está indo às novas arenas, até pelos preços, é um público que talvez queira ir consumir uma cerveja, né? O primeiro que vocês mencionaram foi na Bahia, e não por acaso. Não é? Quem tem o name writing lá da Fonte Nova? É uma cervejaria, é Itaipava. Então a correlação é essa, ou seja, talvez a percepção da mudança de um público, não é? A percepção de a mudança do perfil do torcedor e aí a possibilidade da venda. Mas acho que a gente encara essa questão de uma forma muito hipócrita novamente, ou seja, se o sujeito está embriagado e cometeu algum deslize, ele vai ser responsabilizado, como disse um dos entrevistados, o Lino, né, que é um grande amigo, ele deixou de ser ouvinte e passou a ser o participante, então vai aqui numa sessão abraços, um abraço para o Lino, e também como disse o coronel lá do Rio de Janeiro. Talvez o Major, talvez não só depois da liberação da bebida alcoólica tem que fazer a blitz da lei seca, tem que fazer sempre, não é? Então o sujeito tem que ser responsabilizado pelos seus atos, mas ele não pode ser tolhido anteriormente de fazer alguma coisa que ele queira fazer, como o Zeca falou, num pensamento livre, as pessoas têm direito a fazer isso, né? Agora, se o sujeito se exalta, xinga, ofende alguém, numa conotação racista, como disse muito bem o Lino, a pessoa vai ser responsabilizada. Se o sujeito está embriagado, sai do estádio, pega o seu automóvel no estacionamento e vai dirigir, ele pode ser preso, não é? Então a correlação é essa. Então a gente não pode generalizar, olha, alguns vandalizam, alguns têm um comportamento, muito embora o Fábio tenha razão, né? Especialista na área, ou seja, as pessoas se exaltam muito mais quando estão aí sob a influência de uma bebida alcoólica do que normalmente. Mas acho que não pode restringir o direito, a liberdade de alguém por esse motivo. E eu acho que, na minha memória, essas proibições ocorreram quando daquele boom de violência na década de 90, que nós já comentamos aqui em alguns programas, né? Então talvez seja essa relação. Então talvez naquele período, se comparado hoje, houve uma diminuição, mas não sei se é só por conta da bebida alcoólica. Talvez a maior repressão da polícia, a fiscalização, o maior acesso de seguranças no estádio, a mudança também do perfil do torcedor pelo preço do ingresso. Os confrontos começaram a acontecer antes do jogo começar, também nos arredores dos estádios, com a marcação de território, confrontos entre as gangues
e as rixas de torcidas. Então eles marcam, olha, no quarteirão X, meia hora do jogo começar, a gente vai se encontrar. O que aconteceu em Santos, aconteceu em São Paulo. Os confrontos estão acontecendo, às vezes, a 20 km do estádio, na periferia da cidade, por outra marcação agendado das torcidas, uma que vai se deslocar para um lugar, outra que está esperando justamente o adversário passar. Agora eu acho, Carlos, que o nosso problema aqui é o não cumprimento das regras e das normas. Não tem um consumo consciente. Então, a gente proíbe, mas ao mesmo tempo gostaria de liberar. Liberando tem que partir do princípio que a pessoa seja responsável. A gente sabe o quanto que a lei seca que envolvia a condução de veículos, o quanto que ela tem um aperto de vigilância no começo e depois há um afrouxamento da vigilância e ninguém mais se importa. Na questão não é nem do afrouxamento, né? Depois desenvolveram aplicativos que mostravam onde tinha blitz, então quase ninguém passava pelo local. Então, e depois disso veio o afrouxamento que o Zeca falou, que deu uma boa diminuída, apesar de ser comprovado que com a lei seca houve queda nos índices de acidentes. Sim, as pessoas se preocupam, né? Elas têm a restrição da liberdade de locomoção com o direito de dirigir, e elas dosam, né? elas põem na balança, né? Essa questão, ou seja, se vai beber, não dirige, né? E se dirigir, não beba. A Jéssica Dourado pediu a palavra também, pois não, Jéssica? Sim. Não, só para complementar o que o Zeca falou sobre a diferença de público, porque o argumento dos políticos que conseguiram fazer a lei ser aprovada nos estádios, nos estados, aliás, eles falavam que deu certo em 2014, mas por causa dessa diferença, porque na Copa do Mundo era um público, sabe? Às vezes tinha jogo que era de uma torcida só. E tinha muita gente que ia nos jogos não porque gosta do futebol, tinha gente que ia só passear, tinha gente que ia tirar foto. E também no caso de pessoas que ficam muito bêbadas, tem gente que às vezes nem lembra do jogo. Então essas pessoas que foram na Copa, eu acho que o perfil delas não tinha que ser igualado às pessoas que torcem normalmente. Justamente também por causa dos preços, que é bem diferente. Que fique bem claro, quando eu digo mudança do perfil de torcedor, é o torcedor tradicional, aquele que participa de organizadas, que é um aficionado pelo futebol, e não por questão de classe, por causa da questão dos preços. Eu acho que aí não dá para fazer uma distinção. Mas eu acho que tem essa mudança de perfil, sim. Até nós comentamos aqui nos jogos no período da manhã, aos domingos, o perfil era outro, ou seja, eram famílias. Então acho que por esse motivo poderia ser repensado, mas... Uhum. E quando eu estava fazendo as pesquisas e estava ajudando a conseguir as fontes, eu me perguntei se eu sou contra ou se eu sou a favor. E realmente eu cheguei nessa dúvida de eu não sei. Porque é realmente muito hipócrita, porque as pessoas vendem e consomem assim que entram. Então, proibir dentro não faria tanta diferença. Então, realmente é um caso de uso consciente. E outra coisa que eu queria colocar também, que os clubes que administram seus estádios, essa aprovação de lei é, na verdade, mais um lucro para eles. Você permitir vender no seu estádio. A Jéssica citou uma coisa interessantíssima que nunca aparece na discussão sobre o consumo de bebida alcoólica. O quanto o lobby das indústrias de bebidas age para que haja essa frouxidão da legislação e para que haja a permissão de venda. Porque elas lucram horrores com, imaginem, um domingo à tarde do futebol brasileiro, quantos estádios vão ter jogos e quantas bebidas serão vendidas em estádios norte a sul. Então, há um lobby fortíssimo para que haja argumentos que acabem validando esse consumo. Isso nunca aparece na discussão. Não, é isso que eu queria colocar também e reforçar o uso consciente, porque eu acho que deve também ser feita a liberação. Eu tinha ficado muito na dúvida, me perguntei se é válido ou não é válido, mas eu acho que deve sim, mas com uso consciente. Claro que a segurança precisa melhorar, mas eu acho que além da segurança melhorar, os torcedores ou os espectadores do futebol têm que consumir conscientemente. Bom, a equipe do Observatório do Esporte, ela também faz a média, né? Porque a gente vai fundo no assunto e o nosso diretor, Fábio Fleury, fez as contas, né? E ele disse que em 90 minutos, a gente não vai nem contar os acréscimos, mas 90 minutos dá para mandar a bala nos 10 copos. Se o cara tiver com sede mesmo, dá tempo sim, pelo menos em 90 minutos, aí 1h30, dá sim. Tem muita gente que faz até mais do que isso, né? Uma média até superior. Mas a verdade é a seguinte, né? A gente nem ia estar debatendo esse assunto se as pessoas tivessem bom senso, consciência
Às vezes falta justamente isso, né, para tanta gente em vários assuntos, não só nesse, né? Questão aí de ser liberado ou não, agora voltando para alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro, que é mais recente, né? Mas o pessoal tem que ter bom senso, porque a gente vê mesmo com a proibição, torcida, integrantes matando outros integrantes de torcidas organizadas, e isso independentemente de onde o cara bebe, né? Se ele bebe fora do estádio, se ele vai beber do lado de dentro do estádio, isso é uma coisa que realmente chama atenção e preocupa, mas que o assunto é polêmico, isso a gente também não pode negar, né? Se a gente pegar aí uma roda com 10, 12 pessoas, a gente vai ter um equilíbrio muito grande no que diz respeito à opinião mesmo, de liberação ou não dentro dos estádios, das praças esportivas. Você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e hoje também do Isaac Toledo, comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem formada por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.